E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. No ano de 1930, o Brasil passou por uma revolução que, através de um golpe de Estado, colocou Getúlio Vargas na presidência. Era iniciado, então, o período conhecido por Governo Provisório. Os primeiros anos de governo de Getúlio Vargas foram marcados pelo autoritarismo e a falta de democracia, que acabaram gerando insatisfações na população e dando ainda mais força e argumentos para os movimentos de oposição. Sendo assim, os motivos que deram origem às manifestações, que mais tarde se tornariam uma tentativa de revolução, foram as insatisfações e reivindicações populares a respeito das políticas adotadas por Getúlio Vargas. As principais insatisfações eram João Alberto como interventor em São Paulo e o autoritarismo e a falta de democracia no governo de Getúlio Vargas. Com isso, as principais reivindicações eram uma nova Constituição para o Brasil, novas eleições e um novo interventor em São Paulo que fosse paulista. Em 1932, cidadãos comuns e membros de movimentos de oposição ao governo começaram a realizar manifestações na cidade de São Paulo, e a capital se tornou o foco de movimentos e lutas contra o governo provisório. Em 23 de maio desse mesmo ano, ocorreu uma grande e importante manifestação, onde 4 manifestantes acabaram sendo assassinados por forças militares que apoiavam o governo. O assassinato de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo deu origem ao famoso MMDC, um símbolo que fortaleceu ainda mais as insatisfações populares e que resultou em novas e mais organizadas manifestações contra o governo. O que antes era apenas algumas manifestações e insatisfações populares passou a se tornar um verdadeiro movimento político e armado. Com a espera de apoio de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo deu início a uma organização e movimentação política muito maior. Entre 23 de maio e 9 de julho de 1932, grupos de pessoas comuns e movimentos de oposição já existentes começaram a formar verdadeiros batalhões de combate que lutariam de forma ideológica e armada contra o governo. A partir de 9 de julho, membros da Revolução, conhecidos por constitucionalistas, e tropas do governo começaram a se confrontar em um verdadeiro estado de guerra. No âmbito dos conflitos armados, o objetivo era mostrar a força e consistência daquela tentativa de revolução, combater e derrotar as forças do governo caso fosse necessário e, por fim, chegar até a capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro, para depor o presidente Getúlio Vargas. No entanto, as movimentações e apoios esperados em Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul foram facilmente controlados pelo governo, e assim, as forças paulistas, apesar de manterem um bom controle da revolução, também acabaram sendo derrotadas. Em 2 de outubro, após 12 meses de combate, os conflitos chegaram ao fim. A Revolução de 1932 foi desmantelada e Getúlio Vargas vencia mais uma vez. Apesar da vitória, mas reconhecendo a possibilidade de novas ameaças ao seu governo, Getúlio Vargas atendeu algumas das reivindicações feitas na Revolução com o objetivo de amenizar as insatisfações populares. Em 1933, uma nova Assembleia Constituinte foi aberta para o desenvolvimento de uma nova Constituição, que no ano seguinte, em 1934, seria adotada e colocada em prática. Com a nova Constituição de 1934, o governo provisório chegou ao seu fim, mas Getúlio Vargas continuou no poder, começando então o período conhecido por Governo Constitucional, que durou até 1937. Entre alguns de seus principais decretos, a Constituição de 1934 aplicou os seguintes direitos e obrigações: a criação da Justiça Eleitoral, o direito à educação pública para crianças e jovens, serviço militar obrigatório, a proibição de trabalho para menores de 14 anos, jornada de trabalho de 8 horas por dia,
salário mínimo, descanso semanal e 30 dias de férias remuneradas para cada 12 meses de trabalho. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e se você gostou não esqueça de deixar um like para contribuir com o canal. O meu muito obrigado e até mais!